Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui nesse vídeo para contar a minha trajetória, a minha história de vida, que eu venho falando que vou contar um pouco aí para vocês e que ainda não contei. Então vamos lá, vamos começar do início e eu fiz de uma forma para que eu mostre para vocês ao longo da minha história quais foram as principais crenças limitantes, as principais travas que me impediram, né, na minha caminhada. Então, vamos lá. A minha história começa com, né, são dois irmãos, né, e depois de 10 anos que a minha mãe tinha tido, né, a minha irmã, ela já com 10 aninhos de idade, o meu irmão com 14 anos de idade, a minha mãe estava com uma dor no estômago estranha e tal, e aí ela descobriu que ela estava grávida de mim. Então, assim, imaginem, com 2 filhos já adolescentes, pré-adolescentes ali, essa mulher percebe, a minha mãe, que ela estava grávida. E aí, então assim, ela passou a gestação inteira falando mamãe te ama, mamãe te adora, mamãe te quer na barriga, né? Porque ela me conta isso, me conta essa história. E qual é o grande ponto aqui, né? Por um momento, há uma sensação de rejeição, abandono. Por quê? Porque só o fato de uma mulher pensar na possibilidade de não ter um filho, que ela já está gestando, mesmo que ele tenha 1, 2 semanas, gente, isso já traz essa questão da rejeição, tá? Então, ok, esse é um ponto. E aí, enfim, e aí eu vim porque tinha uma missão, eu tinha que vir por este pai, por esta mãe, ok, tá? Só que meu pai e minha mãe sempre viviam em brigas, em constantes brigas. E aí, ok, então eu sempre presenciei muitas brigas em casa, tá? Com 7 anos de idade, aconteceu um acidente na minha família, tá? Em que, um acidente de carro, em que o meu irmão faleceu, tá? E a minha irmã estava junto neste acidente e ela ficou entre a vida e a morte, né? Então, nesse momento e muito recentemente, com terapia, eu percebi que nessa ocasião nasceu o medo de perder uma pessoa que eu amo, que foi através da perda do meu irmão, tá? Que é uma perda que ficou nessa família, um filho primogênito que ia fazer 21 anos, uma semana antes, né? Uma semana depois de quando ele faleceu, num acidente muito impactante, tá? Que não foi elaborado por todos os membros dessa família. 2 anos depois, com 9 anos de idade, meus pais se separaram. Então, de novo, vem aquela sensação de abandono, de rejeição, porque ficou muito complexo no sentido de como foi lidado com isso, né? As questões da minha mãe e do meu pai que viviam, foi uma separação litigiosa, então muito complicada, né? Nesse sentido. Então, nessa ocasião, que foi que eu comecei o meu processo terapêutico, porque eu comecei a frequentar uma psicóloga infantil, que eu fiquei fazendo terapia, né? Psicologia, naquela época por muitos anos, então com aquelas didáticas de brinquedos, mas para vocês terem uma ideia, eu chegava no consultório da terapeuta, da psicóloga, e eu não falava nada, eu não sabia, eu não conseguia olhar no olho dela, eu lembro disso, tá? E aí foi uma evolução que eu comecei a falar de flores, o céu tá azul, não sei o que, e aí a gente, né, o profissional, ele capta as coisas, né? Porque na verdade essas falas vazias, né, essas falas de que não tem importância, como se tu colocasse coisas assim que tivesse falando coisas sem sentido do teu dia a dia, mas ali por trás daquilo tem muita coisa sendo falada. Então, por que eu fui para psicóloga nessa época? Com 9 aninhos de idade, gente. Porque eu era aquela criança revoltada no colégio que brigava com todo mundo. Porque no fundo eu tinha uma coisa muito forte de querer liberdade. E aí eu fui crescendo com isso e cheguei na adolescência querendo ser muito livre, muito solta, e a minha mãe, tipo,
tentando conduzir as coisas do jeito que ela conseguiu. O meu pai um pouco mais afastado, os dois brigavam, então assim acabava ficando aquele afastamento do filho. Claro que não tem nada a ver, mas aconteceu isso, tá? Como se o meu pai não estivesse me querendo como filha, e não tem nada a ver. Por quê? Porque era uma separação entre pai e mãe. Isso eu fui entender quando adulta, tá? Mas também foi uma forma, uma condução que aconteceu na época, e ok, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque pai e mãe fazem o que podem naquela época, e depois a gente como filho se vira para resolver, tá? Seria mais ou menos isso. Então, muito revoltada e tal. Revoltada a ponto, gente, de que quando eu tinha 17 anos de idade, eu fugi de casa, porque eu queria fazer uma viagem que a minha mãe não deixou, e eu simplesmente, imagina e tal, e fui. Fui até a página 2, porque a minha mãe percebeu que eu tinha ido fazer a tal da viagem que ela não tinha permitido. Meu pai foi me buscar atrás de mim em outro estado. Na época eu morava no Rio Grande do Sul, né? Então eu tinha ido para Santa Catarina e, enfim, ele foi me buscar e tal. Então, assim, lá quando eu era ainda bem pequena e depois, na sequência que eu falei, por processo de separação litigioso do papai e mamãe, eles viviam brigando. E também, depois da separação, assim, parece que isso também aumentou, brigavam muito por relação à questão financeira, dinheiro. Então, eu presenciei desde pequena aquela questão da escassez, tá? Então, da questão de falta. Eu lembro que eu sentia, tipo assim, medo de não ter comida, tá? Então, que tem coisas que quando a gente vai buscar num processo terapêutico, a gente acha isso lá atrás, né? Assim, por exemplo, quem tem descendência de italiano, né? Então, assim, teve a questão da vinda da imigração para o Brasil, e aí, como ficou a chegada dos imigrantes, né? Como ficou essa questão de terem passado fome. Então, isso fica no DNA. Então, assim, a pessoa não entende de onde que ela tem aquelas sensações, mas existem sensações, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, eu percebi que tinha muito essa sensação de escassez, de medo de não ter dinheiro, essas coisas, que vinha do que eu presenciava de papai e mamãe, desde criança, com 3, 4 anos de idade, assim como depois na minha adolescência, no processo de separação deles. Então, eu mega revoltada, a adolescente revoltada, tá? E porque também, hoje eu entendo, porque como um número 1 de um dia 28, tenho aquela coisa desse número, que é uma energia que tá batendo na nossa cabeça todo o tempo, de ser líder, de dominar as coisas, de ser o início, de ser o primeiro. Só que o número 1 no negativo, ele pode ser autoritário, mas ele também pode ser revoltado, enfim. Então, esse é o ponto da gente se conhecer, entender processos, para que a gente utilize a parte positiva do que nos rege. E aí, vamos lá. O que acontecia? Eu vivia culpando meu pai e minha mãe, gente, noite e dia. Culpava de reclamar na cara da minha mãe, dizendo que ela não me deu limites na minha educação e que por isso que eu estava passando pelo que eu estava passando. Daí isso já 18 a 20 anos, entendeu? Então, eu era a vítima, a miserável emocionalmente falando, né? Então, assim, eu vivia de coitada, tá? Então, essa era a forma como eu me colocava. Bom, com muito esforço, diante do financeiro, enfim, de tudo, a minha mãe pagou minha faculdade de nutrição. Antes de ela pagar minha faculdade de nutrição, eu coloquei na minha cabeça que eu queria passar na tal da faculdade federal do Rio Grande do Sul. Só que naquela época, que foi isso em 2000, não tinha faculdade de nutrição na federal. E aí eles lançaram a primeira turma. Então, quando eles lançaram a primeira turma, eu obstinada, eu disse assim, eu quero entrar e eu vou entrar nessa turma da federal. Só que eram 30 vagas, gente. E aí ficou 50 e poucos alunos por vaga. Naquela época era vestibular e tudo mais. Então, o número de candidatos por vaga daquele curso estava muito, muito alto, tá? E aí, o que aconteceu? Eu fazia aqueles cursinhos pré-vestibulares para me ajudar a passar, para eu estudar, enfim. E o que eu percebi também naquela época? Eu, revoltada de toda essa história que eu tô contando para vocês, o meu segundo grau eu fiz aos trancos e barrancos. Eu, tipo assim, eu resolvi do tipo... Sabe aquela coisa que tem aluno que só por prestar atenção na aula já entendeu a matéria e faz as provas e consegue se dar bem? Eu me testei nessa época do segundo grau, então eu resolvi meio que fazer isso, só que eu era daquelas CDFs que eu chegava do colégio desde pequena e estudava.
E aí no segundo grau, como se eu tivesse meio que passado batido o segundo grau, porque eu fiz esse teste, entre aspas. Então quando eu cheguei no cursinho pré-vestibular, eu percebi que um monte de coisa eu não aprendi. Então no pré-vestibular eu tive que aprender muita coisa que seria do segundo grau e que eu não tinha captado, digamos. E aí eu fiquei lá estudando. E aí eu fiz a tal de as provas lá, e eu tentei 2 anos passar na federal, e na segunda tentativa, na segunda vez, não foi na segunda vez, teve greve, e aí quando aconteceu a primeira vestibular mesmo, gente, eu fiquei em 33º lugar. Que interessante, agora que eu pensei nisso, porque o número é 33 e eu não tinha pensado nisso, porque eu não conhecia isso naquela época. 33 é um número mestre e muito poderoso. Bom, eu fiquei em 33º lugar. Aí olha só o que aconteceu. Porque teve greve, demorou muito. Tipo assim, quando começa, sei lá, no início do ano, a faculdade começou no meio do ano. Então tem muita gente que desiste. E isso aconteceu. Então, o 31º desistiu da vaga. O 32º desistiu da vaga. Não. O 31º desistiu da vaga. E o 32º, que era um Fernando, eu lembro até hoje, ele não desistiu da vaga, porque ele precisava desistir para que chamassem eu, que era o 33º, tá? E aí, ele não desistiu. E eu falei que é Fernando, por quê? Porque em nutrição, gente, é uma mulherada, né? É só mulher, basicamente. Ainda mais naquela época que eu tô falando coisa de 15 anos... Não, de 20 anos atrás. Porque o total, esse ano eu vou fazer 15 anos de formada. E aí, mais com faculdade, toda essa história que eu tô contando pra você, foi em 2000. Então, era um homem, né? Olha que interessante. E aí ele não desistiu, ele ficou com a vaga, e aí ok. E aí eu disse assim, então eu não vou mais perder tempo, porque eu já tinha ficado 2 anos nisso, e eu disse, eu vou fazer na particular. Aí a minha mãe, como eu falei antes, se esforçou me ajudando a pagar e tal. Aí o que aconteceu? Eu passei na PUC do Rio Grande do Sul. Era a primeira turma de nutrição da PUC do Rio Grande do Sul. Eu cursei 1 ano lá e o curso era de tarde. Então era um horário que me impedia, porque diante de toda a minha história já pulsava dentro de mim que eu precisava conciliar o trabalho porque eu queria ter a minha independência financeira. E aí, maravilha. Eu fiz 1 ano e eu saí fora porque eu tava nervosa lá dentro, porque a gente tava sendo, digamos, cobaia, porque como era uma primeira turma, tudo, digamos, estava sendo testado com essa primeira turma, então tudo era uma fase de teste, claro, com bons profissionais, mas que muitas vezes estavam observando como ia funcionar cada disciplina. Enfim, e aí eu resolvi pedir transferência para a faculdade principal de nutrição em Porto Alegre, que é o IPA, né? Que na época já tinha 25 anos de nutrição no Rio Grande do Sul. Ok. E aí eu fui para lá com aproveitamento de matérias. O 1 ano que eu cursei, né, já na PUC, eu fiquei atrasada 1 semestre, tá? Então vamos lá. Daí eu comecei faculdade de nutrição e tudo, empolgadíssima, muito determinada, com uma mega força de vontade e um foco, tá? Persistência mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu entrei, né, um belo dia eu estava na sala de aula e eu vi um anúncio de um estágio extracurricular para uma empresa. E aí eu fui muito determinada e tal, e eu entrei. E era para trabalhar fazendo visitas com as nutricionistas, colegas nessa empresa, que era uma empresa multimarcas. Ok. E aí, eu entrei para essa empresa e eu fiquei lá 2 anos. E aí, com isso, eu comecei a ter todo um networking de pessoas, né, da área. E aí, vida que segue, quando estava finalizando o estágio extracurricular, o máximo são 2 anos. Então, no final, e já estava muito perto de eu me formar, já faltava 1 semestre, mais ou menos, o que aconteceu? Eu com esses conhecimentos, né, que eu comecei a ter de diferentes pessoas que trabalhavam na área, eu simplesmente coloquei o meu foco, que eu queria entrar numa multinacional, que era bastante conhecida na época. Hoje ela foi absorvida por uma das grandes, que é a Danone, tá? E aí eu coloquei o foco, eu disse, eu quero trabalhar nessa empresa. E eu comecei a fazer processo seletivo para isso, até que chegou num ponto que o gerente, que tinha gostado bastante de mim, do meu currículo, da minha experiência e tal, me disse, pois é, mas eu preciso que tu esteja formada, que tenha teu CRN pronto, porque é o pré-requisito básico da vaga. E aí faltava gente nisso uns 2 meses. Enfim, foi que eles demoraram um pouco no processo seletivo em função de questões burocráticas da empresa, e deu tempo para isso acontecer. Eu lembro que eu recebi o meu CRN em julho de 2006, e daí
eu já estava fazendo a papelada para entrar nessa empresa, e aí eu vim para São Paulo para fazer um treinamento de uma semana. Eu voltei sexta-feira para Porto Alegre, sábado eu estava colando grau com a toga e toda aquela colação de grau e festinha de formatura, aquela coisa toda. Então, gente, eu me formei empregada numa época que muito difícil, numa multinacional. Então, isso foi resultado de muita persistência e foco, do tipo, quero trabalhar neste lugar, etc. Bom, e aí foi que veio junto com isso a satisfação financeira, o retorno financeiro, né? Aquela coisa assim de desejo realizado, porque eu comecei a fazer coisas que eu podia fazer porque agora eu tinha o meu próprio dinheiro, vindo de uma história, como eu falei pra vocês, de ver muita sensação de falta, de apreensão com o dinheiro que a minha mãe passou, que veio de toda a história de mãe e pai. Ok. E aí eu fui fazer viagens, 2 férias, as minhas 2 férias que eu tive ali naquela época, eu tirei os meus 30 dias de férias para ir estudar fora do Brasil, fazendo aquelas imersões, né, curso para aprender inglês e destravar no inglês de vez. Então eu fui um ano para o Canadá e no outro ano eu fui para São Francisco, e nessa de São Francisco eu acabei estendendo, que eu conto para vocês. E aí, ou seja, fazendo coisas que eu tinha me determinado, que eu estava fazendo. E aí, quando essa que eu fui para São Francisco, o que aconteceu? Eu fui desligada dessa empresa, tá? Depois de 2 anos, quase 3 anos de trabalho, e eu já estava com essa viagem marcada, eu resolvi continuar, e foi a oportunidade que eu tive de ficar um pouco mais de tempo lá nos Estados Unidos, tá? Então, viajei um pouco e fiquei estudando inglês nessa escola, e depois eu fiquei estudando na escola de São Francisco mesmo, da cidade, tá? Que é uma escola gratuita para quem mora lá e tal. Então, eu tive esse tipo de experiência, e quando eu voltei para o Brasil, voltei para Porto Alegre, eu caí em depressão profunda. Eu troquei o dia pela noite, eu dormia 16, 18 horas direto. Por quê? Porque é como se Porto Alegre tivesse ficado pequeno demais para mim. Porque quando a gente faz viagens, quando a gente faz terapias, quando a gente busca cursos e coisas, a gente expande a nossa consciência, e acontece um fator que se chama neurogênese, que é a criação, né, de novos neurônios, porque a gente expande essa consciência, então a gente tem mais percepção de coisas. Então eu caí em depressão profunda, porque eu disse assim, gente, eu não quero mais morar em Porto Alegre. E nessa época, lá na viagem, eu tinha muita gente do Rio de Janeiro, e aí uma amiga tinha se mudado pro Rio, uma gaúcha, e aí eu fui visitá-la, e aí eu cheguei no Rio e eu disse assim, é aqui que eu quero morar. Gente, eu voltei para Porto Alegre e eu disse assim, estou me mudando para o Rio de Janeiro, mãe. Eu falei para ela assim. E foi isso, gente. Em 3 semanas eu arrumei mala e cuia e fui de mudança pro Rio de Janeiro. E aí é aquela coisa, gente. O universo conspira a favor de coisas que você toma decisões. E assim foi. Por quê? Porque nisso com um amigo me indicou uma menina gaúcha que morava lá e que estava querendo uma pessoa para dividir apartamento. Fiquei morando com ela durante 8 meses. E aí, e a primeira coisa interessante disso, por quê? Porque como eu tinha voltado de viagem, eu estava assim, procurando emprego para voltar para o mercado de trabalho. E quando eu tomei a decisão de mudar para o Rio de Janeiro, é aquela coisa assim, olha o que eu falei, veio na minha cabeça. Quem procura emprego em Porto Alegre, procura emprego no Rio de Janeiro. Assim, de uma forma muito simples eu falei isso, só que claro que eu estava desconsiderando que eu tinha todo um networking construído em Porto Alegre de pessoas que poderiam me ajudar, me indicar para entrar na empresa. E eu não tinha isso no Rio. E aí eu assim fui, na cara e na coragem, assim, eu depois de muitos anos eu olhava para trás e disse assim, gente, se fosse hoje eu não teria feito isso. E eu tava ali com 27 anos de idade, né, perto de uma época de transição que a gente tem muito forte, né, para todos, que é 28, 29 anos de idade. E fui. Morei 8 meses com essa menina e comprei meu apartamento, que já tinha sido fruto de uma estratégia, um planejamento que eu tinha feito alguns anos atrás, tá? E aí foi o que, digamos, me salvou. Por quê? Porque eu consegui abaixar a poeira de algumas questões, né? E aí retomar, entrei no mercado de trabalho lá, também por contatos de Porto Alegre que me indicaram gente lá. E eu retomei para uma empresa multimarcas e tudo, que não era multinacional, mas assim, foi uma grande oportunidade, porque foi onde eu voltei a ter o contato ali, e comecei, na verdade, a ter o contato com as pessoas. Então foi assim, um grande aprendizado de tomada de decisão e tudo. E aí, vamos lá, paralelo a tudo isso, eu comecei a namorar desde de 18 anos em diante, eu comecei a ter alguns namorados e tal, e experiências que, na verdade, foram pura brigas,
Por quê? Porque eu tinha falta de amor próprio, então eu era a louca, ciumenta, maluca, tá? Escandalosa, que criava confusão em tudo e brigava constantemente. O cara namorava, não tinha paz do meu lado, tá? Então, assim, muito bonita, então assim, com uma atração forte de atrair homens que queriam namorar comigo, e eu dava de a louca, de a ciumenta. Mas por que isso, gente? Porque eu vi isso dentro da minha casa. Qual é o modelo e a referência que eu tinha? Eu tinha uma referência de um homem e uma mulher que brigavam todos os dias, constantemente. E aí que a minha mãe já contou, mas eu não lembro disso, de agressões físicas deles. O que aconteceu na minha vida? A mesma coisa. Óbvio, gente, o que as pessoas não entendem é que quanto elas não se curarem, elas vão repetir o relacionamento que elas viram do pai e da mãe delas, vão repetir história de trabalho, enfim, de tudo que viram do pai e mãe. Claro, isso é óbvio, porque se não tiver cura, você vai cair no mesmo círculo. Então, era isso que tinha gravado no meu inconsciente. Então, o que aconteceu? Relacionamentos com agressões físicas, tá? Da parte da pessoa e da minha parte com a pessoa, tá? Assim, coisas muito, assim, doentias mesmo, relacionadas a ciúmes, né? Então, assim, era uma sensação e uma falta de amor próprio, um vazio interior muito surreal. Eu lembro de uma situação que eu tava namorando uma pessoa que foi bastante representativa na minha vida, e eu lembro que a gente tinha voltado de um lugar e eu bebia muito nessa época, então tinha a questão da bebida que não podia estar na minha vida, mas eu deixava por muitos anos, né? Até que eu entendi que eu não podia ter bebida na minha vida, porque ela trazia tudo isso para fora e proporcionava e potencializava tudo isso. E aí eu lembro que um dia que a gente retornou, eu chorava desesperadamente, mais do que uma criança, tá? E eu tinha beirando os 30 anos, e me abraçava nele, e eu sentia uma dor profunda no peito, física mesmo. E eu lembro que a sensação era de um medo, uma coisa, um medo de ficar sozinha. Mas não é assim, de alguém que vai ali na esquina comprar cigarro, entre aspas, né? Era um medo de ficar sozinha na vida, de como se, tipo assim, e se eu fizer tudo errado na minha vida e lá na frente eu ficar sozinha? Era tipo isso. Depois, atualmente, né, nos últimos 2 anos que eu fiz alguns processos de regressão e tal, de hipnose e de bioconexão, eu entendo isso. Por quê? Porque eu vi coisas de vidas passadas que teve isso, de eu ter acabado sozinha, de umas coisas bem pontuais, complexas, então deu pra entender o que tava ali, só que naquela época não tinha como entender. E eu lembro ele apavorado, tipo assim, o que aconteceu? Tipo assim, tu sai pra ir no barzinho com a tua namorada e volta, e a namorada surta, e tem uma coisa muito, assim, muito forte, tá? Então, coisas assim. E aí, seguindo o baile com relação à parte, né, do amoroso e tudo, do amoroso, gente, nessa caminhada eu fui tendo que entender e construir tudo isso, e ter momentos que eu saí fora de tudo isso e, tipo, me isolei mesmo para que eu pudesse me conhecer, me compreender, ter o meu amor próprio. E isso, gente, tu tem que fazer sozinha, porque eu emendava um relacionamento no outro. Tá? Então chegou um ponto da minha vida que o que eu fiz? Eu cortei relacionamento e tomei a decisão de vou ficar sozinha por quanto tempo for necessário para eu me reconstruir tudo isso. Mas vamos lá. E aí, do trabalho, o que foi acontecendo? Eu voltei para uma multinacional, né, que foi a Nestlé, fiquei lá por muito tempo e tal, até que eu saí. Porque vão repetindo, né, coisas, e aí eu fui entrando num processo de desconstrução de tudo que eu havia construído. Eu tive um modelo de construção de patrimônio da minha mãe, do meu pai, ok. E aí eu fui desconstruindo isso, porque eu também tive um modelo de dívida mais pelo meu pai, tá? Então eu fui repetindo o comportamento com relação ao dinheiro, de não saber lidar com o dinheiro, daquela escassez que tinha ficado gravado no meu inconsciente, que eu já falei lá atrás, fui repetindo isso. Então eu retomo as terapias há muitos anos atrás, né? Mas chega um ponto que eu retomo as terapias na minha vida, experimentando alguns diferentes tipos de terapia, porque eu passei por terapia cognitiva, mas eu tomei a decisão que eu queria psicanálise, porque eu queria essa terapia de fala, né? Foi aí quando, em
2017, já há muitos anos vindo com esse tipo de terapia, eu começo a fazer alguns cursos de formação de terapia, só que com o objetivo da minha autocura, dos meus processos e do entendimento de tudo isso. Mas, querendo ou não, eu estava fazendo uma formação terapêutica. E aí, em dezembro de 2018, eu me mudei para São Paulo, né? Que foi com esse intuito também de um aprofundamento de curso profissionalizante em terapia, mas mesmo ele sendo profissionalizante o curso, eu ainda vim com a coisa de fazer um curso terapêutico, né? Mas vinha muito pulsante dentro de mim por toda a minha história, por tudo que eu tinha passado, por tudo que eu presenciei de toda essa história que eu tô falando, de me encontrar através das terapias. E aí eu, nessa transição, depois que eu saí da multinacional, chegou um ponto que eu tomei a decisão em 2015, 16, que eu não queria mais ficar, 2016 para 17, que eu não queria mais viver nesse trabalho de área comercial, porque eu sempre trabalhei em empresas de nutrição, mas na área comercial de marketing, tá? E eu tomei a decisão que eu queria, que chegou a hora que eu estava pronta para cuidar das pessoas, né? Que eu não me sentia capacitada intimamente até então. E aí foi quando eu voltei a estudar nutrição e fiz especializações em nutrição funcional. Logo que eu me formei, eu fiz uma de qualidade de alimentos, e aí eu vim estudar transtornos alimentares e vim para esse curso aqui, né, que era na parte de psicossomática, né, essa parte terapêutica. E aí também ainda fiz nutrição esportiva, né, coisas agora que eu tô só esperando o diploma. Mas foi onde eu realmente me encontrei, na medida que eu fui atendendo as pessoas de nutrição, que eu percebia um pulsar dentro de mim muito forte de eu ajudar a pessoa terapeuticamente. Porque, gente, de todas essas coisas que eu contei para vocês, pensa passar por tudo isso com muita dor e começar a sair disso, né? Tu consegue ajudar a outra pessoa porque tu viveu aquilo na tua pele, literalmente na pele, pela dor, né? Só que eu não conseguia me perceber, me entender como terapeuta. Eu não conseguia ser vista dessa forma. Até que, principalmente por quê, né? Porque eu tô dando nome aos sentimentos e às crenças relacionadas a tudo que eu tô contando pra vocês. Porque eu sentia uma falta de confiança muito grande, ainda muito amor próprio para ser trabalhado naquela época, a incapacidade naquela época, embora isso seja um trabalho constante, claro, uma sensação de incapacidade, um medo de novo, assim, trazendo o gatilho do medo da rejeição e do abandono que veio lá da infância. Mas por quê? Porque tu estar em contato com as pessoas, atendendo as pessoas, fazendo vídeo para as pessoas, pode sim estimular aquele botãozinho da rejeição, do abandono. E se não quiserem fazer o trabalho comigo? E se não quiserem assistir o meu vídeo? Então, todas essas coisas são coisas que foram trabalhadas, né? Então, com travas quebradas, né? Principalmente foi na bioconexão que eu quebrei essa grande trava de eu conseguir me enxergar e me perceber como terapeuta, né? Foi aí que eu criei a estruturação emocional e tudo foi vindo de encontro com a minha missão de carreira, a minha missão espiritual, né? Então foi tudo acontecendo e tudo foi se diluindo porque eu vim fazendo um trabalho de perdão de papai e mamãe, porque eu contei para vocês que, por exemplo, no auge de 18, 19 e 20 anos, eu culpava minha mãe, eu era a vítima, eu culpava meu pai. Então eles eram culpados de tudo. Vocês são culpados pela minha educação. Lê do engano dos filhos, né? Porque, como eu falo nos processos terapêuticos, mas eu passei por isso, eu também fiz isso, eu também culpei pai e mãe, né? Só que eles fazem e fizeram o que eles conseguiram fazer naquele momento com a consciência que eles tinham, tá? Então, o adulto, o que sobra para o adulto, para nós adultos? É perdoar pai e mãe, entendendo tudo o que aconteceu. Só que quando eu falo perdoar, é aquele perdoar no seu íntimo de verdade, sabe? E aí, nesse processo, né? Então, perdoei papai e mamãe, eu segui, já estava mais de 6 anos com processo de terapia intenso, porque eu cheguei a fazer terapia por 3 anos, 3 vezes por semana, né? Então, mais de 6 anos com psicanálise, então essa terapia da fala,
e vim buscando essas outras técnicas mais no final do meu processo, que foram técnicas que me fizeram dar grandes saltos para vir de encontro com a minha essência, né? Curando criança interior e principalmente por saber ter o contato com o meu eu sou e saber hoje quem eu sou, né? Porque pela busca de conhecimentos milenares, pelos astros, pela numerologia, que é onde a gente tem aquilo ali plasmado, como se fosse uma fotografia do que você veio para fazer, significa que você veio para fazer aquilo, você tem todo o potencial, você tem todos os ingredientes do bolo, como eu falo, para fazer aquela receita, mas você pode passar batido nessa vida e não fazer nada disso, mas você tem essa regência todo o tempo batendo na tua cabeça, é uma energia que tá batendo na tua cabeça, tanto de números que te regem, quanto dos astros que te regem de acordo com a configuração deles no teu mapa astrológico. Então, quando eu fui entendendo tudo isso e sabendo quem eu sou, o que eu vim para fazer aqui, tudo começou a fluir, tudo foi desmanchando e se organizando, e com muito trabalho daquelas crenças todas que eu trouxe para vocês desde o início, de rejeição, de abandono, de escassez, de falta, né? Que eu presenciei, de brigas, de amor, ou seja, trazendo o amor e resgatando tudo isso, tá, gente? Então, tudo isso por uma baita de uma trajetória mega conturbada, complexa, né? Com muitas dores que eu vivi na carne mesmo, mas dores frutos de um emocional ferido, de uma criança ferida e de uma desconexão com a essência. Quando a gente fala, né, as pessoas, vocês veem por aí as pessoas falando que você precisa se conectar com a tua essência, se reconectar, é reconectar com a tua conexão cósmica, tá? Então, é isso. E aí tu tem um dom para exercer, e quando tu está no teu caminho, exercendo o que você veio a fazer, é o grande ponto de virada que você tem para, como se diz, para executar tudo aquilo, tá bom? Então, gente, essa é a minha história. E às vezes a gente também, escutando história, a gente se identifica. Então eu vinha falando que eu queria contar a minha história para vocês, e hoje ela tá aqui. Ela ficou um vídeo um pouco mais longo, mas bem completo, porque eu contei diversos detalhes pelos quais eu passei em toda a minha caminhada, e eu comecei na barriga da mamãe, né? Então é isso. Então contem a história de vocês para mim também, que eu quero saber. E quero saber porque eu tenho certeza que se alguma coisa que eu falei pode ter sido parecida na tua vida, eu tenho como te ajudar, né? Porque desejos realizados, eles vêm na medida que você tem a cura de questões que você tenha passado, tá bom? Então, beijos infinitamente nutritivos para vocês no coração.